E o governo começou a olhar para isso agora? Já vem olhando, principalmente por causa dessa guerra aí, pelo domínio de Taiwan, né? Quem dominar isso, venceu a guerra. O exército está, sim, atento, né? As três forças da Marinha também. E é impressionante a contra-inteligência aí já sendo utilizada no Brasil. Ah, é? O TCU, o Tribunal de Contas da União, está usando o IA, só que eles têm um contrato de sigilo absurdo com o OpenAI. Quais seriam os pontos, digamos, de atenção que a gente precisa ter, que a gente precisa talvez debater mais e até mesmo lutar contra isso, porque isso pode nos prejudicar como indivíduo, em questão de liberdade, mas até mesmo como país em termos de atraso caso isso passe. O que seriam esses pontos na tua visão? De presídios onde a pessoa finge que está sequestrando o filho de alguém, etc. Agora vai poder ser com a voz realmente daquela pessoa, né, do filho daquela pessoa. Agora eu te pergunto, como é que você hoje teria uma solução para isso? Hoje estou aqui com João Ataíde, meu aluno na formação lendária e também uma das pessoas que eu conheço mais bem informadas para poder conversar com a gente sobre esse assunto de regulamentação da IA no Brasil. Um cara que está lá dentro, é um servidor público, advogado, e está dentro dos três poderes, entendendo tudo o que está acontecendo e 100% atualizado. É um prazer te receber aqui, João. Prazer todo meu, Alan. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Legal. Vamos começar a falar um pouquinho aí sobre essa regulamentação da IA, que é algo que vai nos impactar diretamente, né? Nós aqui Sim, que sim. trabalhamos com isso, né? Você foi um dos meus primeiros alunos aqui na formação, e alguém que entendeu rapidamente o que estava acontecendo em termos de mudanças no mercado e como isso afeta, né? Eu vejo que assim, eu cheguei a dar uma lida breve sobre essas regulamentações. Algumas coisas eu concordo plenamente, né? A gente tem que ter alguma regulamentação, tem que existir realmente. Existe uma questão, né, hoje em dia que a gente consegue fazer cada vez de forma mais rápida e fácil deepfakes, fotos Uhum. que podem comprometer uma pessoa, né? Então eu acredito que realmente alguma coisa a gente precisa ter, alguma regulamentação é necessária, mas a gente sabe que muitas vezes, principalmente no Brasil, quando a gente vai falar de regulamentação, a gente meio que parece que acaba gerando um entrave, né, começa a gerar problemas que fazem com que basicamente a gente não consiga, se desenvolver, a gente meio que trava. Então, primeira coisa eu queria entender que é quem que tá tratando sobre isso, né, porque, existem especialistas mesmo de inteligência artificial tratando sobre esse assunto lá no Congresso, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, ou não? Existem, basicamente eles estão criando regras do nada, assim, como é que você tá vendo isso? Ah, bacana, né? Então, é prazer, é imenso estar aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre esse panorama geral político e jurídico e legal, né? Também trazendo ali as três esferas dos poderes, né? Que é o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, o panorama geral é o seguinte: dentro de cada esfera de poder, todos estão envolvidos com o tema e buscando soluções, né? O que acontece? O legislativo é, digamos, o responsável principal para dar as diretrizes do que irá acontecer, né? Irá trazer a parte legal. O Uhum, judiciário, ele entra algumas omissões do legislativo, ou então agindo de ofício pelo fato da mora do legislativo. Né? Se o legislativo não regula, o judiciário entra impondo algumas normas uhum, pela demora, né? Isso é bem importante. E o executivo, né, ele traça a questão de políticas gerais ali, de como isso vai ser tratado no nível sociedade, no nível social. Até aquela resolução que foi criada com um grupo de trabalho, você publicou, né, no seu Instagram, uhum. em relação à preocupação, né, do governo com o que vai acontecer nessa transição aí, dessas carreiras aí, como vai ser feito isso. Também envolvendo a parte do executivo, que é a parte mais de administração da República Federativa, né? Então, Uhum. assim, respondendo aqui a sua pergunta de especialistas internos, temos sim, está tendo atualmente, está para ser votado no Congresso, né, no Senado Federal, o PL é 2338, né, que da autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no qual trata de algumas normas junto sobre a regulamentação da IA. Só que isso aí já foi colocado em pauta diversas vezes e pelo meio, né, pelos especialistas, a conversa é que não está maduro o suficiente para ser votado. Uma vez que você vota uma lei, aquilo ali vira uma regra, né? Ou Uhum, seja, e aquela regra, se não estiver bem costurada, nós teremos aí como uma reforma tributária, né? A questão do tributo é uma coxa de retalhos que vai fazendo conserta diante de uma norma nova e vai aquela coisa sem muito uma cadeia lógica de raciocínio, né?
que é o direito tributário, está desse jeito, né? E assim, voltando aqui na questão do legal. Então, tiveram várias emendas, né, esse PL, várias questões tracionando essa imediata regulação pela preocupação dos direitos individuais, pela preocupação da segurança nacional que está envolvida, né? Você sabe bem que a gente coloca os Pois dados. é, essa questão de segurança nacional mesmo, eu acho que ela é relevante Uhum. e eu percebo que está começando a ser bastante discutida, né? No sentido Exato, de vazamento de informações ou de exato. ah, até mesmo de uma. A gente sabe que acontece muito em vários, principalmente as principais potências, elas acabam influenciando muito na política regional, né? Exatamente. Então, tanto Rússia, China, Estados Unidos, através de ONGs, ou através das redes sociais, É. influenciam tomadas de decisões. E o governo começou a olhar para isso agora, ou já é uma coisa que já estava já sendo Já vista? não, já vem olhando, principalmente por causa dessa guerra aí velada pelo domínio de Taiwan, né? Que é a Aham. questão da China ali, Estados Unidos. Porque é o seguinte, a IA vai rodar onde, né? A IA física, digamos assim. Ela Uhum. precisa da parte Sim, da base, servidores, né? exatamente, dos Da servidores. infraestrutura. E essa é a guerra agora. A guerra é quem dominar isso dominou, venceu a guerra, entendeu? Uhum. Então, eu até participei de uma palestra recente com o Felipe Miranda, né? É o CEO da XP, XP não, da Empíricos, né? E atual Sim. também BTG Pactual. E ele comentou essa questão dessa guerra que está muito forte. A gente acha que não está, mas está acontecendo, né? Uma vez que quem dominar isso vai dominar o mundo, né? A Nvidia vindo forte, enfim, toda essa parte de dados aí, e a questão desses dados, para onde é que estão indo, né? Nós sabemos muito bem que nós alimentamos algum tipo de nada, não tem nada de graça, né? Não tem almoço grátis, não Uhum. tem meio grátis, não tem nada disso grátis, né? Você já várias vezes, diversas vezes falou sobre isso. E para onde está indo tudo isso? E a preocupação da segurança nacional, Alan, eu palestrei na DPF 1143 no STF, que fala exatamente dos softwares de espionagem, da questão dos. Isso foi tem 2 meses, mais ou menos. Isso foi a questão do serviço, do autoridade pública pode ou não contratar esses softwares, né? Inclusive um israelense. E aí, conversando até com o comandante do Exército, que também estava palestrando lá, a preocupação é muito intensa na segurança nacional. O Exército está, sim, atento, né? As 3 forças da Marinha também, atento ele até me mandou o regulamento de como é que está isso dentro do Exército, e é impressionante a contra-inteligência aí já sendo utilizada no Ah, Brasil. é? Achamos que estamos ali, ninguém está cuidando disso, mas está sim, entendeu? E está bem avançado, né? Justamente nas linhas ali e entrelinhas da República, Uhum. acordos, enfim, aquela coisa. Vamos trazendo, aguardando também o código. Tem um anteprojeto, não sei se você ouviu falar sobre isso, o anteprojeto do Código Civil está para ser Não. aprovado. Um livro dentro do código apenas de direito digital, no qual descreve todo o direito comparado de como é que isso está acontecendo hoje no mundo, né? E como isso está acontecendo no Brasil e vem acontecer agora. O ministro Salomão, que será o vice-presidente do STJ agora, toma posse, inclusive, amanhã, né? Ele está bem atento com relação a isso, o panorama básico é esse, né? Me fiz claro? Sim, mas eu só não entendo assim o que que o Brasil tem feito em relação a isso, porque a gente isso envolve talvez bloquear aplicativos estrangeiros, como o próprio está acontecendo, por exemplo, com o Twitter, né? Tá tendo Isso. uma briga muito grande aí de É, caras grandes, né? Tá tendo uma briga basicamente do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, entre aspas, né? Eu sei que a briga envolve exato, muito mais do que isso, mas é os exato. dois que, digamos, que estão no ringue e a gente vai olhar o Twitter já o X, né? Sim, Cheira o escritório do Brasil, tá é, tendo processos e tem um risco muito grande porque, se eu não me engano, na legislação, caso a rede social não tenha uma sede no Brasil, ela não pode operar. Não sei se isso procede. Uh, e isso pode fazer com que o Twitter saia do Brasil, né? O X saia do Brasil. E isso pode acontecer com várias outras redes sociais também, né? tem autorização estrangeira de funcionamento, né? Uma empresa ela precisa dessa autorização. Essa autorização pode ser, sim, cancelada, né? Pelo Uhum, Congresso Nacional. Toda empresa estrangeira tem esse tipo de regulação, né? De uhum, autorização. Mas, assim, a preocupação é essa, né? Teve outro fórum, o pessoal do TikTok, representante da TikTok,
conversou comigo também nos É? bastidores, e nisso, não sei se o nome dele é Leandro, não estou aqui com o contato certinho dele, mas é representante Latam, né? Ele Uhum. falou, olha, nós estamos preocupados, mas o que o TikTok faz, né? Exemplo, o TikTok, ele busca já se adequar às normas. Então, ele Uhum. está muito forte cooperando com o Ministério Público Federal, em qualquer tipo de requisição que o MPF, né, aquele órgão que tem o dever de buscar a lei, né, o cumprimento da lei, que não é o STF, tá? Estou falando o MPF. Ele coopera com as demandas, as investigações, tudo que envolve qualquer tipo de acesso que é necessário, o TikTok está sempre ali aberto a conversar, né? Não é Uhum. assim também com outras plataformas, talvez tenha eu vi isso nitidamente, e a questão burocrática de outras plataformas já tem uma certa resistência maior, né? Com relação a justamente essa parte política aí, que envolve aí o Moraes, né, e o Elon, Uhum. mas acho que vão entrar em acordo, né? Enfim, creio que pelo direito fundamental da informação, e o Brasil busca isso, né? Nós temos um país aparente, pode até estar caminhando de alguma forma ou outra para um sistema mais fechado, né? Mas ele é um país democrático, sim, e o próprio sistema não deixa que isso venha a acontecer, entendeu? Como assim? O próprio sistema. Assim, tem muita as forças políticas que estão representando todos os brasileiros no Congresso, elas não deixam essas questões autoritárias em excesso passar, entendeu? Uhum. Nesse ponto. Então, o sistema o que é o sistema? É a força política representada por cada associação que está ali eleita, né, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Cada um ali é uma representação de um grupo, né? Sim. Então, aquele grupo é que meio que domina ali o que cada um vai trazer de benefício para a população, para o povo. Eu digo nesse sentido. Então, nossa democracia, ela, apesar de estar, digamos, fragilizada, eu digo que ela é sólida, né? Não digo que está tão, assim, abalada com certas coisas aí, como vem acontecendo, né? Mas quando a gente, quando a gente vai olhar daí para digamos, para o que acontece, né? Digamos, na prática, acaba que nem ontem mesmo, né? Eu não cheguei a me atualizar bem o que aconteceu ontem, mas muitas pessoas estavam postando foto sobre as emendas do Pix, né? Sobre basicamente se juntou os três poderes, eles meio que concordaram em tipo, beleza, Exato. vamos rodar assim as coisas. E daí as pessoas acabam ficando meio que desesperançosas, né? Porque elas não se sentem, elas votaram alguém para representar elas, mas no fim a pessoa chega lá e faz acordos e daí tu vê que tem basicamente uma colisão muito forte em prol de quem está no poder, para se manter no poder ou para poder perpetuar suas vontades, né, acima das outras pessoas. Quando a gente vai olhar para o que aconteceu no X, aqui eu não tenho uma defesa sobre o Elon Musk, acho que o Elon Musk tem vários pontos dele que são discutíveis, assim, mas o que a gente vê lá, por exemplo, foi basicamente uma ação autoritária, onde isso, pelo menos até onde eu vi, né, foi solicitado, por exemplo, remoção de contas, foi solicitado bloqueio de contas, até mesmo por uma questão política, não por uma questão tão, digamos, de realmente uma infração de uma lei ou de alguma coisa nesse sentido, sabe? Realmente perseguição política, porque a gente percebe, inclusive, que tem pessoas que divulgam fake news, que divulgam informações que podem ser extremamente prejudiciais e não são prejudicadas sobre isso que elas estão fazendo. Já outras pessoas que têm um posicionamento político, às vezes, que difere daqueles que discordam ou que não que são contrários, preferem abafar as pessoas através da força, por exemplo, do judiciário, sei lá, do que seria essa força. E o que teve no X, né, pelo menos é o que é defendido por várias pessoas que demonstram o documento, etc., Sim. é que eles estão contra. Não vai sair bloqueando todo mundo, sabe? Tem que bloquear o Monark, sabe? Tem que bloquear o Sim. fulano de tal. Vamos tirar esse cara aqui do Brasil. E não, o cara tá na rede social, ele tem permissão para falar. Se ele falar uma coisa que é errada, que é tipo assim, que é penal, né? Ele vai ser penalizado, né? Se ele divulgar, Exatamente. pode ser que não pode, isso já tá na lei. E se ele falar alguma coisa que é mentira, hoje em dia no X, por exemplo, tem lá os comentários, né, da comunidade, as notas da comunidade que tu vai lá, escreve. Teve, inclusive, o nosso atual presidente já tomou notas da comunidade de coisas que ele falou que não, isso aqui é mentira. Então, assim, a própria comunidade consegue regir isso de uma forma melhor do que necessariamente
o Ministério da Verdade, digamos assim, sabe? Porque eu percebo que a gente meio que caminha pro quase como uma distopia do 1984 lá, e a gente tem, né, o Ministério da Verdade. A gente tem um grupo de pessoas que vai definir o que é e o que não é verdade. E como é que a gente consegue... Tua percepção, a gente está caminhando para isso ou não? Realmente está tendo, por exemplo, realmente a empresa do Elon Musk, o X, está fazendo coisas erradas, não está seguindo a legislação brasileira ou coisa nesse sentido? Sim, olha só, ela só parou as atividades e o Elon tirou a empresa fisicamente do Brasil porque ela não concordou com algumas ações específicas do Moraes, do Alexandre de Moraes, né? Então, assim, por ter não concordado com aquilo ali, ela se falou, não, eu não vou infringir para não ser penalizada, nível maior, né? Ela preferiu suspender as atividades aqui, no sentido de empresa, né? Tá ainda rodando aí as contas do Brasil e tal, mas suspendeu a empresa física. Isso que acontece, ela não, eu vejo o seguinte, qual é o panorama? É apenas um momento específico ali de acalmar as coisas, entendeu? Para que não haja um desgaste maior para a empresa, né? Você ir bater de frente o tempo inteiro, isso pode realmente, sim, causar um impacto muito mais financeiro, inclusive, né? E mundial, né? Para a empresa, na estratégia da empresa, né? Minha percepção é essa. Mas eu não vejo essa questão de centralizar em algo, algo é verdade, algo é mentira. Não, pelo contrário. A questão é um bom senso aplicado, né? Exemplo na questão eleitoral, né? Nós estamos se aproximando aí nas questões, já está aberta a campanha política, as eleições estaduais, né? Brasília não tem esse tipo de eleição nesse momento, né? Aqui é só apenas federal. A cada 4 anos, nos estados, tem aí agora dos estados, os prefeitos, né? Os vereadores e tal. E o que é a exigência do TSE com relação às normas? O que são essas normas? Nada mais do que o bom senso, né? De você trazer ali, olha, se você utilizar uma automação, um clone que seja, um clone AI de um senador, de um deputado, que seja informado ao eleitor que é um clone que está falando com ele. Que ele não seja, digamos, enganado que você está sendo... Então, assim, o bom senso, entendeu, Alan? É você trazer ali, olha, você vai estar sendo atendido por um IA, mas no momento específico que for necessário, você poderá ser atendido por uma pessoa real, né? Então, trazer essa transparência. O próprio Instagram se adaptou aí já, né? Tudo que for criado com IA, se você não colocar lá o rótulo que foi criado com IA, a chance daquele conteúdo ser excluído é muito grande. Principalmente se ofender algum tipo de direito, né? Então, assim, essa regulação, esse bom senso é que está sendo trazido ao ponto, inclusive para o judiciário, né? A questão da regulação da IA nas decisões. Começou ali trazendo algo muito, muito forte, que teve um juiz que utilizou o ChatGPT e aí inventou uma jurisprudência. Você lembra dessa situação? E aí ele está sendo... Explica pra galera, porque muitos aqui acho que não desconhecem da galera que vai assistir. Claro, olha só, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão que regula a atividade do judiciário, né? E teve um juiz que, em determinada situação, criou uma decisão que utilizou uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É um entendimento já consolidado de determinado assunto, certo? Para que aquilo ali seja utilizado em outros casos semelhantes, né? Ou iguais, de preferência. E aí, esse caso semelhante ou igual, ele não existia, ele foi criado pela IA, pelo GPT, e aí colocou um número lá como se fosse realmente um acórdão. O que é um acórdão? É uma decisão de um colegiado de desembargadores, né, ou ministros. Então, assim, isso foi muito... foi tão real o negócio que você fala, não, isso aqui é verdade. Mas aí o advogado olhou lá, mas isso aqui não existe, não, nunca ouvi falar disso aqui, não. E foi checar o número, e o número não existia. E aí, como estava bem no início do GPT, da IA, e nós sabemos, né, Alan, que toda inovação existe um desmantelo de algum setor, ou então um incômodo, né, em alguns setores da sociedade, né? Qualquer inovação, a gente vê a Uber, vê outras plataformas aí que causaram... E quando a gente fala de IA, é muito maior, o impacto é muito maior. É uma certa raiva até, eu percebo, do serviço público tradicional, que a preocupação de que como será, né, seremos substituídos, e eu propago internamente que você não vai ser substituído, você vai produzir mais, você vai entregar mais, e a sua qualidade de vida vai ser melhor. Eu falo isso sempre o tempo inteiro, né? E aí, nisso, voltando aqui eu estava na questão... Estava falando sobre tá falando um pouquinho sobre essa regulamentação, baseado na pergunta que eu te fiz sobre o Ministério da Verdade, entre aspas, né? Tipo assim, sim. Essa regulamentação, ela vem para realmente nos ajudar,
ou para estabelecer basicamente mais poderes para Não. que o Sim, governo possa regular aquilo que a gente pode ou não fazer e usar. sim. E eu acredito que a resposta seria um pouco das duas, mas eu queria ouvir de ti, assim. Sim, a minha visão é que não é para o governo regular, porque o governo ele não está dando sozinho, né? Ele que é votado, inclusive, no Senado, ele precisa ali dos senadores, enfim, de todo mundo no contexto como um todo, né? Uhum, Do sistema político. Mas eu percebo nitidamente que é para trazer sim melhorias. O PL, que é o 2338, que é o principal, né? Digamos assim, que na verdade tem o código, né? O Código Civil vai alterar totalmente, terá diretrizes, né? O Código Civil, o novo Código Civil que está para sair, hum, terão as diretrizes gerais, que são os princípios. Os princípios são interessantíssimos, que eles se baseiam na questão do direito comparado como um todo, trazendo de melhor que há fora de regulação, né, sobre o tema, e de liberdade de expressão, de direitos fundamentais, de cuidados com o direito autoral, né? Toda essa questão para que minimize, né, o efeito do uso da ferramenta na mão errada, né? Certamente acontecerão crimes aí de todos os tipos, de todas as áreas, inclusive amplificando crimes que já existem, né? E esse é o uhum, ponto. Então, sim. esse é o cuidado, o Tu vê, por foco. exemplo, os crimes, né, que já existiam de, sei lá, enganar a pessoa ligando para ela, mandando mensagem que ela, Exatamente, aquelas ligações, por exemplo, né, que acontecem de presídios onde a pessoa finge que está sequestrando o filho de alguém, etc. exatamente, Agora vai poder ser com a voz realmente daquela pessoa, né, do filho daquela pessoa. Então, exatamente. a gente tem Isso é sério. pontos, né, que são mais, a gente tem que ter uma atenção. Eu não sei se, assim, regular e dizer assim, não pode fazer isso, não impede as pessoas de não fazerem, né. Perfeito, perfeito. Ah, Agora eu te pergunto, como é que você hoje teria uma solução para isso? Você já pensou alguma coisa sobre? Para esse eu ponto ac específico? eu acredito que, assim, o que acontece, né, hoje? As empresas estão regulando, as empresas, as grandes empresas, né, se a gente vai pegar, por exemplo, o Eleven Labs, por exemplo, de áudios. Uhum. Para você produzir um áudio com a qualidade mais superior possível, você precisa mandar para eles lá um documento comprovando que essa voz é sua. E depois até a ligação de volta de vídeo para ver que é você mesmo, né? Exatamente. Se a gente vai para softwares de vídeo, né, onde você pode criar, por exemplo, uma versão sua 3D, a mesma coisa. Você vai ter que mandar documentações, você vai ter que gravar ali um texto específico que eles vão, uma IA vai gerar para analisar se aquela é realmente sua imagem. Essas Exatamente. grandes empresas, elas já estão fazendo isso, que, Elas têm assim, cuidado com o compliance, né? tem um cuidado maior, mas a gente tem também muitas ferramentas que são open source, são ferramentas abertas. Então, nessas ferramentas abertas, eu consigo fazer o que eu quiser, porque está no meu computador ou está no servidor. Então, Uhum. nessas ferramentas, eu consigo criar a imagem de alguém da forma que eu quiser. Nessas ferramentas, eu consigo criar a voz que eu quiser. E essas ferramentas não tem como regular. Não existe, não, porque assim, porque por mais que a gente queira regular elas, elas são abertas, elas vão estar em algum local que eu vou poder baixar elas. E a gente Exato. entra nesse problema novamente, que é assim, eu posso regular, por exemplo, para, olha, facas são proibidas para matar pessoas, mas tu não pode tirar as facas do mercado, né? Tipo assim, não, vamos tirar todas as facas que existem por aí, porque facas matam pessoas. Não, Exato. facas têm trocentas utilidades. Mesma coisa eu vejo o IA. O problema sempre é o ser humano, né, nunca é a ferramenta, é a forma como é usada a ferramenta. Uso com moderação, E né? oi? Uso moderado do negócio, né? O uso, o que que eu acredito, daí eu respondo a tua pergunta, por que eu tô falando isso? Respondendo a tua pergunta: tu vê uma solução para isso? Sinceramente, a única solução que eu vejo para o uso devido, digamos, da IA, seria o ensino da moralidade, da ética, da filosofia, voltada à virtude, ou seja, como é que a gente usa isso para o bem da humanidade? Como é que a gente usa isso para o bem comum? Uhum. Só que isso leva décadas e É. gregos Até e o nível de consciência subir da população exatamente. é algo dificultoso. Então, Mas, assim, assim, houve um avanço até porque nós estamos num certo atraso com relação, por exemplo, à legislação norte-americana, né? E hum, isso foi interessante que está trazendo esse avanço para cá, para poder justamente a punição ser mais efetiva, né? uhum, Do uso indiscriminado da ferramenta, sim, né? Assim, é tão forte isso que até esse juiz foi investigado por simples erro ali, sendo julgado até como se fosse um vilão
do ChatGPT da história, né? Aquele boi de piranha que chama, né? Uhum. Não pode utilizar. E o judiciário, hoje, olha que coisa, a percepção. Recente, agora na terça-feira ou quarta-feira passada, o CNJ solta um ato normativo interno, no qual ele já dá uma diretriz para que vai acontecer o quê? Que é a regulação com o uso moderado. Ele solta o regulamento para o seguinte, para a questão das ementas, perdão, desculpa, falei o erro. Emendas. A ementa é o que é? O resumozinho, o cabeçalho ali, caixa alta, daquele assunto geral. Então, assim, essa ementa, ela tem que passar por um padrão ali que seja depois interessante, que a IA que for ler vai identificar aquele julgado como um julgado mais coerente com o assunto que queira buscar, entendeu? Como se fosse um localizador de palavras, não uma hashtag, entendeu? E isso é um ato interessante do Poder Judiciário, no qual ele está se alinhando, né, com essa política do bom uso, da boa. Inclusive, o ministro Barroso, presidente do STF, ontem eu fui lá, participei do lançamento do livro dele. O tema do livro é Inteligência Artificial e Plataformas Digitais. Então, exatamente. Lançou Barroso lançou um livro sobre inteligência artificial e plataformas digitais. Plataformas digitais. Olha só a questão envolvendo aí a bom senso, entendeu? Do judiciário como um todo, do STF. O STF atualmente hoje está tendo aí como se fosse um leilão, né, digamos assim, de soluções, uma batalha de clones, né, que a gente fez no início do ano, na formação. Quando chamou ali diversas empresas, 37 empresas, hoje tem acho que 12 ou 4, e nisso até o final do ano está tendo algumas soluções para poder gerar resumos das petições, que é o que o ministro tanto quer. Só que o que acontece? Com o passar dos meses, as regras e os detalhes mudam, concorda? Sim. E aí o serviço público está tendo que correr, né, para poder se adequar a isso. O preço mudou de API, né, qualidade de ferramentas XYZ está mudando, ferramentas novas estão entrando na jogada. Toda semana, né? E a muda completamente. No mês a gente passa aí 1 ano ou mais anos em um mês no mundo da IA. Exatamente. Você como propagador dos fundamentos de IA no Brasil, né, de referência aí, a gente sabe bem nisso, né, e a gente aguarda ali agora, o que vai ser essa semana, o que está vindo, né, na própria formação ali, as informações chegando o tempo inteiro. Ontem mesmo, né, era de noite, eu estava gravando um vídeo para vocês lá na formação sobre fine tuning do GPT-4o, que é uma coisa que foi lançada ontem mesmo, sabe, a possibilidade de fazer isso, e daí já, então assim, isso muda completamente. Nem tinha visto, olha que legal, você tá vendo? Olha, o negócio é ligeiro, né? É muito rápido. Sim, ontem um aluno me falou, olha, liberaram, eu vou fazer um vídeo para vocês. Sentei de noite aqui, fiquei até quase meia-noite fazendo os vídeos para vocês lá, só explicando como fazer fine tuning gratuito, que está gratuito por enquanto, no GPT-4o, e muda completamente. Por exemplo, tu pode se fizer um fine tuning, por exemplo, só com legislações, por exemplo, e com regras, já muda completamente o uso desse modelo para esse especificamente. Então... Você consegue colocar naquela caixa de pesquisa que você precisa, não é isso? Melhora para várias coisas. O fine tuning ele é muito bom para estilos de tom de voz, ele é muito bom para diminuição de custo de token, porque daí tu treina a IA para ela, quando faz um fine tuning, né, alterando os pesos ali dentro daquele modelo, ele vai conseguir chegar, digamos, a previsões do token mais similar àquela amostra grande que tu deu para ele. Então tu dá uma grande amostra para ele, olha, é isso aqui que eu quero, sempre que eu perguntar isso, eu quero que tu me responda mais ou menos isso aqui. Exato. E ele vai retreinar o modelo para ele poder chegar nessa conclusão mais rápido. Então, o que acontece? Alan, mas eu fiz uma pergunta ali para a IA sobre uma lei e ela não me trouxe alguma coisa relacionada a essa lei, por exemplo, no Brasil. Essas leis, por exemplo, elas não foram pesadamente treinadas em cima delas. Agora, quando tu faz um fine tuning, por exemplo, só em cima das leis, tu está fazendo um treinamento dela em cima disso. Curral, então, né? Imagina, isso foi liberado ontem. E isso eleva o nível GPT, né, para competir agora mais intensamente com o Cloud AI para textos, né, principalmente para textos. Vai pegar, por exemplo, né, a gente fala muito sobre, foi discutido, né, sobre a IA soberana. E eu me questiono, por uma questão de segurança, que a gente estava falando antes, né, de segurança nacional e tal, tudo bem, alguns pontos, né, principalmente infraestrutura. Hoje nós dependemos
Basicamente, totalmente. Eu sei que não é 100%, existem algumas empresas de infraestrutura aqui no Brasil, mas elas são quase irrisórias quando a gente vai comparar com as grandes estruturas que nós utilizamos. Agora mesmo, por exemplo, para gravar esse vídeo, eu estou usando um servidor que é da StreamYard, que é americano. Vou colocar esse vídeo no YouTube, que é servidores também fora. Ou a gente vai usar uma estrutura, por exemplo, quando a gente vai fazer instalações de servidores, a gente está usando o Amazon, a gente está usando o DigitalOcean, Azure da Microsoft. Então a gente está usando a estrutura que é lá fora. Mesmo essa estrutura, quando é dentro do Brasil, né? Que às vezes você pode escolher ali, eu quero usar a Amazon, mas eu quero selecionar ali o servidor em São Paulo. Ainda é uma estrutura de uma empresa estrangeira. Então a gente tem os dados basicamente dentro dessa empresa estrangeira. E daí a gente vem para a questão, o que faz sentido ou não também, né? Ser incluído nesse plano de governo, da gente ter uma soberania em relação à IA, porque se a gente pode fazer um fine tuning, por exemplo, se a gente pode ajustar, né? Para quem não sabe o que é fine tuning, basicamente é tu fazer um ajuste fino, é tu conseguir ajustar a IA para o que tu quiser. Faz sentido a gente gastar bilhões de dólares para criar um modelo próprio, que eles falaram, né? Que tem que ser um modelo que fale português, tupiniquim, né? Tupiquinim, tupiniquim. É porque a engenharia é americana, né? É inglês. Esse é o ponto. Mas essas LLMs, elas já foram, os novos modelos estão sendo treinados, tokenizados nos principais idiomas. Então eles foram tokenizados em português, em espanhol, em chinês, então tu consegue conversar com elas naturalmente. É claro que assim, mas ela não vai ter o contexto brasileiro, para ter aquele jeitinho brasileiro, ou como as pessoas... E é um receio que eu acredito que é válido, que é o seguinte, se as pessoas começam a utilizar essas LLMs para fazer pesquisas, como eu utilizo muito mais o Perplexity e muito mais o ChatGPT do que eu uso o Google. Então, essas informações que vão vir dali vão ter naturalmente, por exemplo, um viés, entre aspas, né? Elas foram treinadas com mais informações em inglês, elas vão responder com base nesses conteúdos em inglês. Então, elas provavelmente não vão ter essa narrativa brasileira ou esse formato mais brasileiro de responder, com base em questões brasileiras, mas isso, como eu falei, basta a gente fazer um fine tuning, basta pegar um modelo open source como o Llama 3.1, por exemplo, e treinar ele com base nele, ou pega outro modelo específico e tu vai ali e faz um trabalho em cima dele. O que eu percebi, assim, é uma percepção minha de fora, é que, cara, basicamente o pessoal às vezes não parece que sabe o que está falando ali. Fizeram ali, né, uma união com várias empresas e parece que basicamente vão distribuir recursos financeiros públicos, né, de uma maneira que mais seja conveniente para os amigos, entre aspas, né, as pessoas que são próximas. Mais próximos ali, né? Mas aí que tá o ponto, né? Eu venho justamente contra isso tudo aí, trazendo ali, tentando trazer clareza, né? Até para o próprio ministro Barroso. Estou agendado aí semana que vem com ele, para mostrar algo funcionando de graça praticamente, né? Que é o uso do Cloud AI básico, simples, né? Que eu venho usando, inclusive. E assim, funciona muito bem, né? Tratando ali dos detalhes do que é segredo, o que não é. Por exemplo, se utilizar a IA de cara para eu fazer relatório de processo, eu diminuo em 30%, 40% a força física dentro dos tribunais. E aí a minha preocupação e a questão do mérito, que é a decisão em si? Essa parte eu consigo não terceirizar agora para a IA. Entendeu? Aí eu consigo caminhar na evolução. Olha, como é que foi a IA para o relatório? Deu certo? Não tem, a preocupação não é o relatório, a preocupação é a decisão em si, entendeu? Eu jogar uma decisão inteira, sai na nuvem, e essa decisão, de uma forma ou outra, pode ser vazada e beneficiar algum tipo de parte de determinado processo antes do julgamento. Entendi. Preocupações. Mas, assim, isso que você está falando aí faz todo sentido com relação a grandes empresas, por exemplo, né? Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce tem um sistema de compliance absurdo. Qualquer coisa que estiver fora da linha, ela não vai querer colocar para dentro, porque existem ações aí bilionárias, né? Acho que são 3 ou 4 bilhões de ações atualmente no mercado, que representa 35% da Vale, que está disponível aí. Então, assim, qualquer movimento é um prejuízo muito grande. Então, esse cuidado de você criar mesmo essa caixa protegida, né? Talvez a partir de determinado faturamento de determinadas empresas compense, entendeu? Não dá para confiar
essa grande preocupação aqui em Brasília não dá para você confiar isso a ninguém, entendeu? Muito menos o judiciário por si, ou então o governo, o TCU, o Tribunal de Contas da União, está usando o IA, só que eles têm um contrato de sigilo absurdo com o OpenAI, né? Fizeram ali o contrato interno, contrataram. Eles têm um contrato com a OpenAI. Tem um contrato, as 7 chaves. O STJ começou também, né? Só que o que acontece? Eles querem implementar o Copilot. Só que numa reunião recente, eu participei também, eu falei, ó, o que o Copilot entrega, eu entrego 10 vezes melhor. Só que o que acontece? Que é o que eu estava conversando com você a respeito sobre isso. A questão da segurança. Aí a pergunta do secretário foi para mim assim, por que eu vou contratar você que utiliza a fonte que eu posso ir direto? Uhum. Eu falei, olha, a questão existe contrato para poder assegurar tanto a mim quanto a você sobre o que vai ser feito aqui. A questão o preço que eles vão cobrar 10 vezes mais caro, que é o que sempre aconteceu, né? Os processos da justiça hoje, todo o processo de justiça, STJ e STF, eles rodam na Microsoft. Eles rodam numa nuvem, todos eles estão já na nuvem, digamos. Então, se falar assim, questão de confidencialidade, questão de segredo, já está com a Microsoft tudo. Uhum. E se a Microsoft vacilar em algum acesso indevido, ela vai responder por isso, inclusive com a rescisão contratual, né? Então, tudo acordado, tudo assinado, entendeu, Alan? Uhum. E a empresa, o Brasil agora vai investir, o executivo, né, trazendo a questão de políticas públicas, né? Eu coloquei aqui um roteirozinho, 1,7 bilhão para essas empresas aí, inclusive você até postou também, eu acompanhei nos stories, uma ata lá, né, de quanto é que seria para cada empresa, quem está concorrendo e tal. Uhum. Isso também é muito auditado, né? O TCU está em cima, não é o governo federal vai fazer o que quer sem prestar uma conta disso, entendeu? A própria Caixa Econômica também, né, vem querendo implementar. BRB, Banco, você sabe qual que é o Banco do Flamengo, não? Que patrocina o Flamengo? Não. BRB, Banco de Brasília. Estratégia do banco, ultra inovador. Escolheu a maior torcida do Brasil para quê? Para poder justamente ampliar os negócios. Uhum. Tem escritório no Vale do Silício. Você conhece algum outro banco que tenha escritório no Vale do Silício? E dizem que é um dos melhores bancos, assim, para benefícios e um monte de coisa. Inclusive, não é vendendo, não. O teste lá, acho que vai dar bom. Mas, assim, isso, né? A questão é um banco inovador. Mas por que é um banco inovador? Porque o presidente atual, chama Paulo Henrique, é um cara inovador. Ele é um cara que está indo contra o sistema. Ao mesmo tempo, outro colega, Marcelo Sampaio, que foi ex-ministro da Infraestrutura, entrou nos últimos 6 meses no lugar do Tarcísio, né? Ele está hoje como diretor da Vale do Rio Doce. Ele é um cara inovador. A Carteira Nacional Digital de Trânsito que você tem aí, foi ele que implementou. Que legal. Por quê? Porque ele falou, não, a gente precisa mexer isso aqui. E só que nessa mexida, desestruturou uma área interna do Ministério. Olha que coisa louca. Né? E aí ele foi, obviamente, né, taxado, você está querendo fazer, porque o serviço público não existe inovação. E eu também, no STJ, venho trazendo essa inovação, trazendo ali para alguns ministros, né, que tenham mais abertura, né? Porque o próprio setor de inteligência artificial, ele não me reconhece como área digna de amizade, mas de cooperação. Por quê? Porque eu não sou da TI, entendeu? Então, assim, tem essa resistência absurda, mas, ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo, não há como segurar, né, Ala? A informação, essa verdade, esse Ministério da Verdade, como você falou aí, a informação verdadeira, ela é provada aqui, ó, meu amigo. Eu faço aqui um post, mostro como é que faz, e aí já era, né? Não tem para onde, mas não deu certo. Não, tá, deu certo sim, tem um contrato, tal. Enfim, nessa linha de pesquisa. Mas, assim, a internet deu voz, né, para as pessoas, para poder divulgar as coisas, né? A gente vê muita coisa que não seria divulgado, a gente não teria conhecimento se não fosse pela internet. A questão, voltando lá para o Elon Musk, para o Ministério da Verdade, ele defende isso, né, que é a rede social que qualquer pessoa pode falar o que quiser. Então, assim, tanto para uma orientação de uma ideologia mais à esquerda ou mais à direita, não importa, ou seja lá o que for, desde que, claro, né, siga as leis básicas, né, assim, não de difamação e outras coisas, mas basicamente a ideia dele é que seja uma rede social, pelo menos é o que ele defende, é o que ele fala abertamente, que as pessoas possam divulgar tudo. Quando a gente vai para países, falando assim, tá aqui os documentos, vamos pegar recentemente, né, Venezuela. Teve eleições lá,
E durante as eleições, que teve vários combinados, né, com audiências internacionais, onde teria uma auditoria internacional, muitas desses países, muitos deles foram já excluídos nesse processo, muitas das pessoas que concorreriam ali, se não me engano, foi 2 candidatos que foram removidos da candidatura, e depois, com as atas em mãos, os que eram contrários, né, as pessoas que estavam ali concorrendo, demonstraram que tinham um poder maior de votos, comprovaram de forma de mostrar essas atas para vários outros institutos internacionais e organizações internacionais, mas mesmo assim, quem tem o poder, por exemplo, do exército, que no caso é quem está no poder, é o Maduro, não aceitou, levou daí para o ministério deles lá, que basicamente seria o nosso TSE, né? E eles avaliaram depois essas pautas, essas atas das votações lá e tal, e declararam que ele tinha ganho. Então, eu me questiono assim, por mais que a gente tenha essa questão, né, de transparência, que eu acho que é fantástica, o Brasil tem muita coisa super positiva em relação às leis, em relação a todos os nossos processos, né? Mas mesmo assim, isso não é a prova de falha. Se a gente vai olhar para a Venezuela mesmo, aconteceu isso recentemente, né? Tem comprovações, né? Além do voto estar ali, ser digital pelas urnas, tem a questão impressa, teve as atas, foi analisadas as atas, tinha uma votação, se não me engano, foi analisado mais de 80%, ou próximo de 80% delas, que já seria o suficiente para o ganho do outro candidato. Então, o quanto que realmente a gente tá protegida, a nossa liberdade de expressão está protegida, porque hoje, se tu fala mal, por exemplo, de alguns ministros, que é uma coisa que todo mundo fala mal, por exemplo, de um empresário, fala mal de outra coisa, sabe? Mas se tu fala mal de alguns ministros, tu pode ser caçado na internet, por exemplo. E esse ministro, por exemplo, é aquele que uma coisa que pela lei não deveria, né? Mas ele é o que executa, ele é a vítima do processo e ele também é o juiz do processo, ou seja, todo o processo ele basicamente consegue processualizar, né? Então, o quanto realmente estamos, o quanto estamos livres realmente, né, de um Ministério da Verdade, e o quanto essas novas regulamentações estabelecem, por exemplo, mais força para, entre aspas, esse Ministério da Verdade, esse espaço onde poucas pessoas têm o poder sobre controlar o que pode ou não ser dito. Existiu por um tempo, inclusive, um movimento de cancelamento, né? Ainda existe, mas era mais forte, principalmente uns 2 anos atrás, que era um movimento, entre aspas, popular. As pessoas pegavam e cancelavam alguém que falou alguma coisa que não deveria. Mas pior do que isso, eu acredito que é o cancelamento do próprio governo. Porque se o governo resolve te cancelar, cara, tu não vai ter cartão de crédito, tu não tem passaporte, tu não tem nada. Tipo assim, tu vira um Zé Ninguém. E isso é muito perigoso. É o que aconteceu na Venezuela, né? A União Europeia até falou ontem que houve a democracia lá, está em colapso. Acabou, não existe mais democracia. Assim, a gente já sabia que não tinha, né? Mas assim, Foi a comprovação, né? Foi a comprovação lá. E a própria União Europeia, que é mais assim, digamos assim, aliada a algum tipo de ação, né, desses países, falou abertamente, olha, não dá para deixar. Porque esse é o medo. Nós estamos, sim, numa guerra fria, digamos assim, né? E acontecendo. A disputa por Taiwan é uma guerra. Sim. E a gente não imagina que pode acontecer. Eu diria que é um dos principais, né, pontos hoje, porque essa disputa por Taiwan basicamente dita o rumo da IA. E quem vence esse correio da IA vence mais do que a nova corrida espacial, porque a corrida espacial, tu basicamente fincava a bandeira na Lua, significava, cara, eu sou poderoso, eu tenho um poder para fazer isso aqui. Agora, se tu dominar o jogo da IA, se tu conseguir atingir a AGI primeiro, por exemplo, que é a inteligência artificial geral, tu literalmente dominou o mundo, né? Porque tu tem uma inteligência artificial que é equivalente à humana, que rapidamente nos dá uma capacidade de produtividade absurda, e tu consegue, já tem, por exemplo, uma IA, não lembro de onde é que foi, japonesa, que consegue fazer estudos científicos. Tem uma semana por aí. Então a gente estava criando cientistas, né, também, né? Então, assim,
Imagina assustador. assim, É interessante, porque vai avançar o quê? Tudo que é descoberto. tudo que é descoberto. Até hoje todas as deltas, né, que não foram achadas vão aparecer. Uhum. Mas assim, o quanto essa regulamentação, voltando para ela, ah, vamos entrar nela assim de forma mais profunda. Tá. Quais são os pontos? Primeiro vamos falar dos pontos mais críticos dela, e depois os pontos que são bons, né, para nós como sociedade, que tem vários pontos eu achei bem bacanas, assim, essa questão, por exemplo, né, de propriedade intelectual, de patrimônio digital, de algo, por exemplo, eu tenho um patrimônio digital aqui, e isso ser colocado em conta e poder ser passado, digamos, para o meu filho, para minha esposa, caso eu faleça. Então, ter essa questão do patrimônio digital também. Então, tem várias coisas bem legais ali que tem nessa regulamentação. Mas quais, na tua visão, quais seriam os pontos, digamos, de atenção que a gente precisa ter, que a gente precisa talvez debater mais e até mesmo lutar contra isso, porque isso pode nos prejudicar como indivíduo, em questão de liberdade, mas até mesmo como país, em termos de atraso, caso isso passe. O que seriam esses pontos na tua visão? Então, Alan, a questão é a seguinte, justamente trazendo aí essa questão do controle em excesso, né, tudo que é controlado em excesso vai gerar um lado, vai gerar um direcionamento, né? Uhum. E essa é uma preocupação. Os acordos ali para privilegiar, perdão, determinada empresa, determinado grupo, né? Esse é o principal. A questão de quem vai cuidar desses dados, né? A preocupação é quem é que vai ser essa agência reguladora, digamos assim. Hoje tem aí a Anatel, né? Que cuida da telecomunicação, mas teria que talvez criar uma outra agência para poder ter ali uma estrutura de profissional para onde está indo esse tipo de os entraves que vão acontecer, né? Uhum. Esse é o ponto. Olha o perigo, violência, aí o ponto principal, crimes, né? Esse é o principal aí que falaram, crimes que vão se tornar muito mais profissionais, né? E até outras formas de crimes que não existem ainda. Olha que coisa forte. E o nosso código, ele é taxativo. Uma vez que não esteja escrito, não é crime. Então, a impunidade, entendeu? Disso aí tem que ser um ponto muito, muito importante e talvez não acompanhe a velocidade. Essa é a questão. Essa eu acho que é uma das coisas mais importantes aí. Outro ponto de preocupação, né? É essa questão, o que vai ser feito com os servidores, né? Da máquina pública como um todo, hiperinchada, digamos assim, né? Com substituições ali de coisas que servidores júnior estariam fazendo até hoje. Entendeu? Até hoje existe, né? Existe datilógrafo, existe várias. Taquígrafo. Por exemplo, olha o Uh, que aconteceu no STJ, que interessante que você falou aí, nesse ponto. Os taquígrafos, né, que é uma profissão que faz ali aquela coleta de dados de qualquer reunião, eles foram substituídos há uns 3, 4 anos por um gravador na mesa de sessão. Tinha lá a mesinha deles bonitinha, 2 cadeiras, e aí, de repente, no dia para a noite, tinha um gravador. Imagina, 150 taquígrafos lá do STJ foram redistribuídos para gabinetes dos ministros, né? Só que eles não são formados de direito. Aí o que eles começaram a ser utilizados, né? Serem utilizados, transferindo ali a força, como revisores de texto, que envolve a língua portuguesa numa compreensão mais avançada do negócio. uhum. Só que agora, novamente, outra onda vindo é o quê? Você cria ali um LLM objetiva específica que faz a revisão do texto, né? E aí esse cara vai para onde agora? Essa é a pergunta, né? Esse é o ponto. Ele vai ter que se capacitar? Vai ter que se capacitar. Ele pode entrar ali revisão de relatórios por IA? Pode entrar, né? Então, é tudo uma questão de como vai ser conduzido isso. É um ponto já trazendo negativo para o positivo, né? Trazendo a solução. O problema Sim. é a solução, né? Todos os Uhum. problemas que nós teremos agora de enfrentar, né? Questão de crimes cibernéticos. Eu falei do crime, lembrei agora uma dica legal. Você pode utilizar uma senha, né? Na sua família, se você vê algo estranho falando, por exemplo, sua esposa liga para você e você, uma situação assim que você não tem noção sei lá, eventual trote, você pode solicitar para ela falar uma senha. Foi o que eu falei que eu já com minha esposa sobre isso. Olha, a gente vai ter que começar a ter já ceias entre a família, porque daqui a pouco vai acontecer isso já. E assim, a gente viu diversas vezes, a gente ali tem ligações tocando de presídio mesmo, o cara liga do presídio, né? Então, é algo que é interessante, é a preocupação ali, ó, é a dor, né? Só que para a dor vai ter a solução. Toda chave, todo cadeado tem uma chave, não é isso?
Uhum. Então, assim, então todo o problema vai ter essa solução nesse sentido. Outra questão forte é a questão da legislação, né? Como é que vai ser as discussões legislativas, né? Vão avançar a nível internacional, porque agora já tem como, né? Você consegue propor ali algo muito rápido, com base no direito comparado como um todo, né? Mas isso aí, e aí? Será que está ferindo alguma norma internacional de tratado, entendeu? Será que Uhum. eu posso utilizar? Porque você pode tudo com a IA, né? Digamos assim, se você não tiver nenhum tipo de norma contrária. Nosso direito, ele é um direito diferente do americano, que é o direito sintético, né? O americano é o direito sintético. Tem o quê? 10 artigos na Constituição, e dali o que tiver em volta de forma ética, de forma coesa, ele se encaixa ali. O brasileiro não, é o prolixo. O próprio É. sistema judiciário, jurídico, teria que mudar. O prolixo, o que é o prolixo? O que não está escrito vale. Então, como que a gente vai alcançar essa velocidade que nós estamos agora, coisas que a gente nem Não sonha tem que vai como. acontecer ainda, Simplesmente não tem como. Mas entendeu? Tem aí, que tu mudar o acha que é sistema. possível mudar isso? Tu acha que é possível mudar esse sistema político prolixo, onde a gente tem mais leis que qualquer advogado consegue decorar ou saber, Exato, né? exatamente. A gente tem a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Isso favorece o quê? Impunidade, né? No direito penal, então, nem se fala. Achar uma exceção da exceção da exceção, ó, mas isso aqui, enfim, né? Então, essa E questão da velocidade é um problema muito grande. a gente vai ter muita Aí velocidade entra, de como eu falei, a mudanças. raiz do sistema, né? Mudar tudo, parar tudo. É Uhum. como convocar uma nova Assembleia Constituinte. E como é que funciona isso? Dessa forma, convocando toda a Assembleia para que seja discutido a solução disso. Ou está aí caminhando de uma forma capengada, né? Digamos assim, o termo seria esse, de uma forma não muito efetiva. E nisso ficando para trás aí das outras nações, né? Esses seriam É, os pontos negativos que eu vejo de maior impacto, assim. tu vê a Europa, né? A Europa ela também foi por esse caminho de hiperregulamentação. Então tudo é Exato. regulamentado, tudo é cheio de regra. A gente tem lá Aí trava a distribuição das coisas, né? Tipo, trava tudo. Tanto é que Totalmente, por esse livro exemplo, aqui, ó, várias dessas IAs não estão liberadas lá na Europa. esse livro aqui é exatamente de lá. Ah, legal. Aqui, ó. Aham. É Bem interessante. esse Fica como legal, dica aí, viu, pessoal? bacana, bacana. É lá mesmo, por exemplo, tem a Mistral, que é uma LLM francesa. A França é o único país que, a princípio, está tentando, não a França em si, o governo, digo, os empresários, né, de inteligência artificial lá estão tentando vencer essa regulamentação pesada, mas tu vai ver, assim, de onde é que estão vindo as inovações relacionadas a IA? Não estão vindo da Europa. E Isso é grave para a Europa, porque ela vai ficar para trás. as inovações estão vindo da onde? Se for olhar os papers produzidos, mais de 80% deles são produzidos na China, Olha isso. onde, por mais que tenha um governo forte, lá, por exemplo, essa parte do direito de direitos autorais, essa parte toda de dados, eles basicamente entenderam que, cara, para alimentar a IaaS a gente precisa de dados. Então, assim, vamos liberar esses dados aqui para a galera treinar o máximo que der, e a gente se fortalecer nisso, e eles estão sobressaindo. Eu vejo que não vai ter... Por que tá essa disputa de Taiwan, né? Voltando para Taiwan, é tão importante para o futuro da humanidade, o que vai ser definido em relação a isso? Porque basicamente o que impede hoje a China de ser a maior potência em IaaS no mundo é, sinceramente, acesso a chips. Porque eles não têm acesso aos chips que hoje nós utilizamos, né, para treinamento. Quando digo nós, estou me referindo ao Os Ocidente, né, semicondutores, né? como a gente usa para poder fazer o treinamento dessas LLMs mais potentes. Eles não têm acesso a isso. Então, como é que a única coisa que está impedindo basicamente eles é acesso à tecnologia de hardware e não de software, não de uma questão, porque as LLMs, a gente tem outros modelos, né, que não outros formatos, e eu acredito que vai surgir cada vez mais, mas hoje esses modelos de GPTs, né, eles são modelos que já são abertos, qualquer pessoa consegue criar uma coisa dessa em casa, usando um computador. Claro que não na potência que consegue treinar um LLM dessas como o ChatGPT 4, não tem como fazer isso sem ter um cluster de um monte de GPUs, né, são processadores específicos para isso,
mas para fazer um teste ali, ou para rodar no teu computador, tu consegue baixar uma LLM e rodar no teu próprio computador. E o que eu vejo como, assim, eu nem vejo que o Brasil vai ter uma capacidade para poder competir com isso de uma forma que seja relevante, mas o quanto esses marcos civil da internet, essas regulamentações, podem nos atrasar no sentido do empreendedor, no sentido do próprio governo conseguir implementar isso por uma questão de protecionismo. Perfeito, perfeito. O governo tentou no início segurar, só que ele percebeu que eu não posso dar um tiro no pé. Exatamente esse ponto. Ele buscou inicialmente acompanhar a Europa, mas aí o que aconteceu? Falou, ué, se nós fizermos isso, nós vamos entrar em recessão. E entrou em recessão, todo o sistema entra em colapso. Entendeu? Então é aquela coisa, quem executar primeiro vai ser o rei da montanha. O segundo lugar não vai alcançar mais. O terceiro, né? A gente sabe muito bem disso. Então, assim, está subindo ali as réguas, né, de empresas que sejam, que vão aglutinar outras empresas em determinados ramos, e quem tiver essa informação primeiro vai vencer o jogo, né? E a China, obviamente, percebeu isso, só que a China tem um detalhe, né? Lá é uma ditadura de direita, né? Como assim, né? Que coisa louca é essa? É porque é o seguinte, o governo ele permite que você faça o que você quiser, desde que você tenha 50% que seja o do governo, que ele seja o sócio majoritário, 51%, né? 50 mais 1, né? Uma ação. Então, assim, ele conduz o negócio, você gera dinheiro para o governo, e nisso você pode fazer o que você quiser. Então, assim, é uma ditadura assim, olha, é metade meu, mas você pode fazer. O que os próprios. Se a gente vai acompanhar, por exemplo, tem um canal, eu gosto muito de acompanhar os extremos, né? Ou seja, pensamentos extremos, de lados extremos. Quando eu estou falando de extremos, nem extremistas, eu estou falando de lados opostos, melhor usar essa palavra, lados opostos. Então, eu acompanho a galera que fala, por exemplo, que é muito mais à direita, que é, por exemplo, às vezes é, sei lá, alguém do Brasil Paralelo, mas eu também acompanho o pessoal do Brasil 247, que é um canal petista que basicamente é alinhado muito mais à esquerda, né? Então defende, por exemplo, defende a Rússia, defende a Venezuela, defende a China, e eles, por exemplo, eles não colocam a China como uma ditadura de direita, eles colocam um socialismo com características chinesas. Então tu vê como tá cada vez mais difícil, inclusive, de determinar de que lado é o negócio, sabe? Porque, por exemplo, a China é direita ou esquerda? Beleza, eles têm esse capitalismo compartilhado, entre aspas, um capitalismo onde o governo é dono da empresa, né? Eu tenho alguns amigos que moram lá na China. Eu, sinceramente, eu não consigo, sabe? Eu perdi eu acho que esse véu do vislumbre americano, que é assim, os americanos, os estadunidenses são os bonzinhos e todo mundo é malvado. Eu vejo que várias coisas fazem sentido extremo, por exemplo, os Estados Unidos quer influenciar diretamente na China. Faz muito sentido a China não liberar Facebook, não liberar essas plataformas lá dentro, porque eles influenciam diretamente nas tomadas de decisões lá dentro. Exatamente. E a China, se tu vai olhar como um país, cara, a China é muito mais primeiro mundo hoje, em termos, inclusive, de qualidade de vida, do que muitos estados e cidades americanas. E melhorando de forma absurda a qualidade de vida lá. Não concordo, não gostaria que o Brasil se tornasse uma China, mas, sinceramente, às vezes eu até penso, cara, onde é que eu moraria no mundo caso o Brasil desse muito errado? E eu ficaria entre Texas e China, sabe? Em alguns lugares da China, porque tem alguns lugares maravilhosos na China, eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que moram lá, e eles me relatam como é que é a vida lá, é uma vida boa, tipo assim, claro, é uma vida cara, tem outras questões culturais que são diferentes, etc. Mas tá dando de certa forma certa, e com IA, e por que eu acredito que a China vai investir tanto em IA? Porque IA é a solução de qualquer tipo de governo mais centralizador. Porque quando a gente fala, eu tenho um lado mais libertário meu, assim, que gosta das coisas sem ter tantas amarras, né? E tem uma frase muito boa, acho que é do Adam Smith, não lembro se é dele ou não, mas que ele fala que, essa pessoa fala, né, que a inteligência, ela está espalhada na sociedade, ou seja, a gente não consegue regulamentar, por exemplo, o preço do pão. É melhor a gente deixar o mercado aberto e o mercado se autorregular. É claro que é importante o governo ter ali, eu acho que é importante ter leis, é importante ter
Meu pai trabalhou Diretrizes, né? diretrizes, né, Norma no geral. IMEP, né? Assim, claro, tem muita coisa que é imbecilizada, é demais que a gente tem, Sim, sim. mas é importante a gente tentar lutar contra, impedir monopólios tão grandes de acontecerem, porque isso prejudica as pessoas e outras coisas do tipo. Mas, quando a gente tem uma liberdade maior e deixa o mercado se regular, comprovadamente, ao longo do tempo, isso sempre foi muito melhor do que a gente tentar estabelecer, por exemplo, tabela de preço das coisas. Vai fazer isso, pode ver, falta mantimentos, começa a faltar produtividade, produção, né? Eu falo que a pessoa limitar o uso, a compra, por exemplo, de 3 leites, aí o que acontece? As pessoas vão querer estocar, aí nesse querer estocar, falta para o outro, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem visto é deixar o mercado se autorregular tem sido normalmente a melhor forma da gente conseguir, digamos, ter prosperidade, ter mais produtividade. Só que o que acontece? Com o IA, se a gente chega nesse ponto onde a gente tem. E aqui eu não estou falando só de IA generativa, estou falando de IA como machine learning mesmo, estou falando de. Quando eu digo machine learning mesmo, não que IA generativa não seja machine learning, mas eu digo IA de uma maneira mais global, olhando IA de uma maneira mais global e não só como a gente tem visto, porque a gente começa a falar muito de IA, e eu, ultimamente, e até onde eu me estabeleço, né, é como um cara que estuda IA generativa aplicada a negócios. Mas quando a gente vai falar assim, de uma forma geral sobre tecnologia, automações, inteligência artificial, baseada tanto em IA preditiva como IA generativa, quando a gente vai olhar para centralização do poder, é maravilhoso, porque imagina que a gente finalmente vai ter um local central que em tempo real consegue analisar todo o mercado e em tempo real consegue realmente regular o preço de todos os lugares, de uma maneira que não cause desabastecimento, que não cause guerra fiscal também, muito forte na questão tributária, né? Então, imagina, em tempo real vai conseguir regular tudo, ajustar tudo. Daí a gente já vive hoje num capitalismo de vigilância, né? E eu vejo que a gente não tem como fugir disso se estender mais, né? Tipo assim, disso simplificar. A não ser que tu vá para meio da floresta. Mas as tuas liberdades, digamos, individuais, elas vão ser cada vez mais vão ser cada vez mais discutidas, se realmente existem ou não, porque a gente vai ter cada vez mais essa questão de acessarem todas as informações, como já acontece hoje. Como que essas leis, agora indo para o lado mais positivo do negócio, Sim, a gente falou negativo. a gente falou bastante do negativo, como é que essas leis estão visando proteger essa individualidade, essa questão mais pessoal nossa, né? Como é que você percebe isso assim? O que tem de interessante? O que tem de bom para nós disso, dessas Perfeito. leis que estão surgindo? Perfeito, né? Até o próprio uso da IA pelos juristas ali para criar essas leis hoje é algo que está sendo utilizado de uma forma ali cautelosa, né? Buscando o que a fala do ministro Salomão nós estamos trazendo o que há de melhor no mundo para o Brasil com o novo Código Civil, destacando o livro, né, que não tinha isso. O Código Civil tem alguns livros, né? Tem o direito de família, direito de sucessões, direitos das coisas que estão os contratos, né? São alguns livros assim. E aí destacou um livro apenas por direito digital. E a legislação, né, a União, né, enfim, ele tem a função de estabelecer o quê? Normas gerais, normas principiológicas, né? Trazendo ali a questão do direito sintético, digamos assim, do norte-americano, né? Então, assim, isso está sendo bem discutido e está tendo alguns avanços, principalmente na questão da segurança do que está acontecendo hoje e que vai acontecer nos próximos anos com relação ao direito penal, né? É aquela frase assim, ó, eu sei o que você fez no verão passado. Aí o cara, com esse grilo, digamos, no ouvido, sabendo que um agente AI pode buscar tudo que aconteceu para trás e para frente daqui de hoje, ele vai ser mais cauteloso em cometer algum tipo de crime, entendeu? Isso é um ponto positivo absurdo. Porque até então a impunidade pensa assim, vou fazer algo aqui, mas é quase impossível algum servidor, alguma pessoa, né, achar algo dentro de milhões de informações. Só que agora não é mais impossível. Agora é em minutos, né? Acha isso. Então, esse é um ponto extremamente positivo não com relação à legislação, né? E a questão do uso para descoberta realmente de crimes, né? De fraudes aí,
tanto a questão de evasão de divisas, né, crimes financeiros, que nós estamos aí, tá crescendo uma certa quantidade, sonegação de impostos, né? Enfim, pela questão das criptos também, a regulação disso, e junto com a regulação dos softwares de espionagem, uma vez que a sua privacidade está sendo invadida. Na palestra lá no STF, o que eu ouvi dos outros palestrantes, né? Esse receio de, literalmente, meu celular aqui está captando os dados. O próprio... eu tô com a Alexa aqui do lado, então vou botar ela para... E a gente acha que ela é nossa amiga, e não é nossa amiga. Ela tá aqui escutando tudo. Tá aqui escutando tudo. E a gente acha que ela é boba ainda, né? Ainda tem isso, né? Não, a Alexa não entende direito as coisas, né? E aí, não sei. Ela sabe se fazer muito bem de boba. Porque assim, eu peço as coisas, nunca sabe direito as coisas. Exatamente. Aí você fica até, isso aqui não presta para nada não, né? Tipo assim, deixa quieto aqui. Só que a gente não tem essa verdadeira noção do que pode estar sendo capturado, né? Aí entra um pouco até nas máfias italianas, que as reuniões eram na sauna, né? Só que você para pensar até na sauna hoje, você pode ter uma escuta. Aí entra ali as reuniões aonde agora? No mar, alto mar, até aqui, ó. Eu nunca tinha pensado nisso, sinceramente, tipo assim, das saunas... A máfia italiana se reunia na sauna, né? Tinha essa história. Faz muito sentido, agora entendi o motivo. O que esses homens pelados estão fazendo aí? Entra ali sem nada, né? Mas aí você pensa, hoje tem escuta via, sei tudo, há tudo, né? Mas dentro da água, em alto mar, não tem não, entendeu? Então, acho que é a solução que esses caras... Tô falando isso que eu ouvi, né? Essas histórias aí, nos bastidores. Um ponto positivo. Outro ponto positivo é a capacitação, da relocação dos servidores que insistem em ser júniors, né? Apesar de ter mais de 30, 40 anos de trabalho, ou 20 anos no mesmo local, e eles insistem a serem cauterizados ali, como se fosse uma estátua, ou então como se fosse um grupo que domina aquele setor para se perpetuar com gratificação. Eu li sobre isso ontem, assim, agora tem parece que tá tendo tipo um Enem dos concursos públicos, né? Exatamente. Inclusive o próprio, não só Enem, olha que avanço absurdo. Ontem, antes de ontem, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, abriu votação de concurso para cartório, que é algo completamente hoje, para pensar assim, o cartório físico precisa disso mesmo. O governo, de um estralo, ele podia centralizar tudo e emitir todas as certidões. Só que politicamente ainda não tem esse interesse, porque uma associação dos cartórios é muito forte, né, envolvida, enfim. Mas ele já começou a trazer um pouquinho o que vai acontecer. Ele já começou, sabe o que, Alan? Na entrada, agora, para fazer concurso de cartório, é unificado também. Não é mais em cada feudo, em cada estado, entendeu? Cada estado tinha uma regra. Aí você passava a pessoa só... obviamente, né? Não estou alegando que tem fraude, mas assim, existe a tendência. Vai que o cara é da Bahia, ele passa o concurso de cartório no Sul, está na prova oral ali e de repente é reprovado, entendeu? A gente não entende o porquê diretamente, mas a gente sabe por quê. Porque existe um protecionismo estatal, né? Esse é um ponto. Então, é um avanço muito grande isso. Concurso unificado é o quê? Redução de custos na administração. Em vez de fazer um concurso, por exemplo, abriu inclusive o concurso da STJ, né? Agora, no edital tem lá, no finalzinho lá das cláusulas, né? Os candidatos aprovados aqui poderão ser aproveitados em outros quadros, em outros órgãos do Poder Judiciário, uma vez que o cargo é igual. Então, trazendo essa eficiência. E aí, agora, com maiores dados, com maiores decisões ali, digamos, estratégicas no longo prazo, eu vejo esse movimento, inclusive no MPT, Ministério Público do Trabalho, que não é do Ministério do Governo Executivo, não, tá? Do Ministério Público mesmo. Ele transformou diversos cargos sêniores, né, que seriam os técnicos e os analistas ali, falar de que o analista é sênior é até uma afronta, né? Mas eu digo assim, transformou alguns desses cargos em cargos de procuradores, que é o cargo alto padrão do órgão, né? Cargos mais estratégicos, entendeu? Isso já está acontecendo, né? E a percepção de que não é necessário mais contratar determinadas áreas e técnico. A realocação disso tudo inclusive, há 5 anos atrás eu falei, iremos trabalhar, nós aqui estamos no STJ, mas nós iremos trabalhar à distância, em teletrabalho, em processos de justiças dos estados que não estão andando, uma vez que nós estamos na frente. Por que a gente vai trabalhar com isso? Porque nós iremos zerar os nossos processos aqui, deixar em dia, aí vai ter uma massa de servidores parado. Não, o presidente falar, agora, beleza, terminou o seu, agora vamos ajudar os amigos dos outros estados, entendeu?
essa celeridade do processo, trazendo aqui no meio jurídico, onde eu tenho esse domínio, né, é algo incrível das inteligências artificiais, né, da inovação como um todo. Políticas públicas, conheço, por exemplo, chefes de gabinetes aqui dos deputados do DF, que eles estão utilizando IA para criar projetos ali, para aprovar. Legal. Em vez do cara demorar não sei quantas semanas ali para criar um projeto de lei, ele já vê a dor, o vereador da sociedade tal é essa. Cria um projeto de lei para isso. No outro dia está sendo aprovado o projeto de lei. Essa velocidade em temas sensíveis da Câmara Federal, por exemplo, tem uns temas lá que seriam soluções em diversas áreas. Essas soluções, além de estar acelerando com a revisão por uma IA, buscando o direito comparado, ver se está ferindo alguma norma constitucional, né? Porque quando você leva uma lei à votação, o principal cuidado que quem está propondo aquela lei é o quê? Isso fere alguma norma que vai gerar uma ação judicial, entendeu? Contra a lei. Porque aí entra o judiciário controla o quê? O abuso, né, ou o uso indevido de determinada norma, entendeu? O sistema de freios e contrapesos, que chama no sistema de justiça. Já deve ter ouvido falar sobre esse termo, Sim. ou não? Deixa eu falar. Né? Então, assim, um controla, opa, se um quer crescer mais, o outro vai lá e segura. Teve isso na França, né? Na Revolução Francesa ali, o direito administrativo o Estado ultra poderoso, e aí veio o judiciário e falou, opa, não é assim não, vamos segurar aqui, entendeu? Porque tinha a ideia do libertar, né? Contra um Estado muito forte, que era o Estado do rei, né? A figura do rei. Aí veio o judiciário e falou, não tem mais rei coisa nenhuma, não. Agora aí o judiciário virou o rei do negócio, entendeu? Essa alternância, né, de forças, ela vai indo e voltando. Exemplo, agora está sendo votado a questão das emendas, né, parlamentares. O que é a emenda parlamentar? Onde tem o dinheiro mesmo para determinados projetos. Os parlamentares estavam usando isso de uma forma desenfreada, e aí o judiciário falou, opa, não pode mais. Isso tem 2 anos. Aí o legislativo fez o quê? Então, em vez de ser do parlamentar, vai ser do bloco parlamentar. Aí o judiciário vai ter que ir lá agora julgar, olha, do bloco parlamentar também não pode. Entendeu? Então, essa corrida, né, de poder, de força de poder, né? E o que eu vejo legal ali, né? Tipo assim, do que eu li. Realmente ter uma proteção maior e um direito maior sobre propriedades digitais, né? Então, assim, isso ser estabelecido, de ser organizado de uma maneira que vira um patrimônio digital, né? Onde as pessoas podem receber sobre isso. Eu tenho, sinceramente, vários receios, por exemplo, em relação a regulamentações, principalmente relacionadas por exemplo, querer regulamentar, né? Eu sei que, criptomoedas. Mas acontece muita coisa também errada em criptomoeda. Acontece coisa errada em tudo. Tipo, lavagem. Se a gente vai falar de criptomoeda, não tem como falar de dinheiro na cueca, de fotos, né, de várias maletas de dinheiro também. Então, a criminalidade ela vai acontecer independente do meio. Ela simplesmente acontece. Eu acredito que tem que existir, sim, regulamentações adequadas, de uma maneira muito mais, eu acredito, que seja amplas, no sentido de que não seja algo extremamente restrito, como a gente estava falando sobre a gente ser muito prolixo, né, no sentido de ter muita regra, muita lei. Acredito que a gente precisa ter algumas regulamentações, sim, para o uso indevido, como está ali, né, de uso, por exemplo, pegar meu rosto, por exemplo, e querer fazer vídeos fakes comigo, e eu poder defender disso, né, a pessoa ter, o fato de ter uma penalidade sobre isso já vai fazer com que, pelo menos, algumas pessoas tenham um certo receio de fazer. Aí você entra soluções. O próprio Poder Público Estadual do Rio de Janeiro, o MPE, Ministério Público Eleitoral, já criou um sistema lá que identifica propagandas eleitorais que tenham indícios de fraude. Olha que interessante isso. Olha o avanço no nível eleitoral agora. Nós estamos entrando na base das eleições. Não se engane, está tendo eleição agora, mas essa eleição agora é metade da eleição que vai acontecer daqui a 2 anos na mudança de forças mesmo, né? A gente, nos Estados Unidos, está acontecendo, né, a eleição presidencial. Exato. E no meio de todo esse negócio de IA, muitos dos projetos de IA que estariam para ser lançados, possivelmente estão sendo postergados, com o próprio Sora da OpenAI e outros projetos que eu ouvi já falar, projetos, por exemplo, de dublagem, de voz, estão sendo postergados, eu acredito que muito por conta disso, né, para não serem utilizados. Para ter desgaste político, né? Não ter deixa desgaste político. aguardar o que vai acontecer,
né? Uhum. Digamos assim, de dublagem, vamos acabar com os atores. Como é que fica o presidente atual que deixou permitir isso? Então, a empresa ela vai para um embate com o presidente atual com isso? Para quê? Sendo que daqui a alguns meses está definido, né? Uhum. Ela pode ir para um embate, digamos, com mais bala na agulha, né? Com maior E até o uso mesmo, né, de IA na eleição para criação de, de de informações vídeos, em né, geral. de informações de forma geral e tudo mais. Nós estamos criando um Então, clone aqui de um deputado aqui, né? Com autorização dele, claro. legal. Aí que está o ponto, né? Já o fato é, ele vai falar, eu sou um IA, mas você vai conversar comigo como se fosse ele. Uhum. Mas deixar claro sempre que é um IA, né? E aí o eleitor, ele vai ter o quê? Olha só a sacada. Ele consegue trazer uma demanda, quase que uma ordem de serviço, né? Diretamente pelo WhatsApp, para determinada autoridade. Tem um buraco aqui que nasceu de ontem para hoje, aconteceu, né? Uhum. Choveu forte e tal. Enfim, eu tiro a foto, já mando para o governador do DF, ou então do estado que seja aí, essa foto a IA já vai filtrar ela. Opa, isso aqui é algo de secretaria tal. Já manda, já abriu igualzinho lá, claro, Mas né? você Então, imagina, né, que a gente estava falando sobre isso antes, quantas pessoas hoje, né, tem uma estatística, eu esqueci agora, de quantas pessoas trabalham no governo hoje no Brasil, né, da população, e é bem alta essa estatística, não sei se tu sabe. Mas quantas pessoas vão estar daí, sendo simplesmente mais como é que eles chamam? Um cabide ali, não, uma pessoa que está simplesmente parada lá, porque a maioria dessas atividades hoje já poderiam ser substituídas por IA, né? Os vereadores mesmo, eles têm direito, acho que são, não sei quantos assessores e quantas pessoas que eles conseguem botar na equipe. Agora, imagina que a maioria das pessoas que são basicamente pessoas ali que não tem muita atividade útil, a grande parte delas, ainda mais agora com o IA, onde tu consegue automatizar a maior das coisas com um poder gigantesco. A gente vai ter um monte de pessoas basicamente sendo pagas para não executar nada, ou muito pouco, e mesmo tentando realocar elas, como tu mesmo mencionou aqui, muitas delas nem querem. As pessoas, muitas das que eu conheço que fizeram concurso, passaram no concurso para poder. Cara, eu quero estar com a vida ganha, entendeu? vamos Eu quero embora. ali Faz trabalhar assim, 6 horas por dia e ficar de boa na minha, é, receber ali as coisas. Elas não, a IA evolui tão rápido que elas não vão conseguir se qualificar é, e nem tem interesse, muitas delas, para isso, para poder estar se atualizando constantemente, para poder estar acompanhando exatamente. tudo isso. Eu entrei no serviço público, Alan, eu tinha 21 anos, né, no tribunal, no STJ. Uhum, Estudei 4 anos, muito forte, e aí o que acontece? Eu entrei para poder ter uma garantia que eu possa pagar minha faculdade. uhum. E aí, no momento que eu entrei, paguei minha faculdade, enfim, fui desenvolvendo, eu sempre inquieto, né? Igual você fala muito isso, essa questão de, Uhum. de querer resolver alguma coisa. E agora a IA, ela tá vindo como uma liga de tudo que E eu. tem muitos servidores como tu mesmo, que são servidores, e tu mencionou alguns aqui também, como é o caso do presidente do BRD, Paulo que Henrique, são pessoas que querem inovar, que querem transformar, que estão exato, querendo movimentar, estão querendo fazer diferente, sabe? E vocês vão conseguir, porque assim, ou o governo aceita que vai perder, ou ele vai ter que se mexer, como tu mesmo falou. Eles viram que ia ficar, se seguisse a Europa, ia ficar para trás. Cara, vamos implementar esse negócio de IA aqui. Então é inevitável que a gente vai ter uma grande massa de pessoas basicamente inúteis também, ou maior, né? Porque já tem uma massa de pessoas inúteis no Estado, o Estado é inchado, mas a massa vai ser muito maior. O que tu vê agora trazendo mais para a conclusão aqui da nossa conversa, perfeito. como o que vai acontecer, sabe, nos próximos anos aí relacionado a isso. Não só trabalho no governo, mas também trabalho de uma forma geral, porque está todo mundo sendo impactado. Entrando talvez um pouquinho, não sei se já está sendo discutido ou não no governo, sobre renda básica universal ou sobre os efeitos da IA nesse médio e longo prazo. Aí, para É, a gente perfeito, fechar falando um pouquinho mais de futuro agora, o que o perfeito. governo está se preparando para isso e como tu, que está aí dentro, conversando com vários pessoas importantes, né, com várias Tá, pessoas que têm esse poder de transformação no Brasil, tu tá enxergando aí do que vai acontecer. perfeito, né? Então, voltando aqui pelaquela premissa, né? Problema é solução, né? Sempre nós temos um problema que é a previdência, né? Do servidor público. Uhum. E é um problema grande. O Estado, ele está hoje apenas, ele gasta quase, eu digo até mais, mas com certeza 70% do receita que entra
é para pagar um servidor. Aí entra a IA substituindo alguns servidores, o que vai acontecer? Ela vai entrar, ela vai ter que reduzir a máquina, vai ter que reduzir ali. E isso entra na outra frase, que é o seguinte, né? Se você está comendo comida japonesa e o seu amigo do lado está passando fome, vai gerar um conflito. E esse conflito em níveis de escala é um conflito político, é um conflito de voto, de votação. E na votação, o político ele vai entender o quê? Não podemos aumentar o salário dos servidores, do jeito que já aconteceu, não podemos contratar mais servidores que vão ficar obsoletos, os servidores que vão ser contratados vão ser necessariamente para atender determinadas demandas. Isso mudou a lei dos concursos, né? Hoje o concurso tem as vagas ali, apenas 6, 10 vagas, antigamente tinha um monte de vaga, né? Agora reduziu, entendeu? Pode ter 200 aprovados, mas... E outra, o critério não é mais foi aprovado apenas, é o interesse da administração, né? Existe aquela vaga mesmo? Trazendo aqui para a parte de soluções de outro ponto, né? Dando exemplo do que acontece hoje já acontece isso na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, é uma empresa... O que é empresa pública? Os servidores lá, eles não são servidores, o nome servidor é para empregado estatutário, que é o meu caso, que é o dos tribunais, enfim. Lá é o CLT mesmo que regula, só que é um CLT mais seguro, né? Ele só vai mandado embora realmente se ele fizer uma falta grave mesmo. E aí a própria CLT, né, tem a questão do plano de demissão voluntária. Então, assim, o cara calcula lá quanto que ele ganharia nesse plano de demissão voluntária, se é vantajoso para ele, e está sempre aberto esse plano. Então, ele chega lá e solicita, acho que não está compensando mais trabalhar aqui, eu quero sair, vou ganhar, sei lá, 300 mil reais e acabou, menos um para o Estado. Entendeu? E isso, eu vejo a tendência da reforma administrativa que também está acontecendo neste momento, né, nas casas legislativas, trazendo aí essa solução, né? Olha, não dá mais para ter aposentadoria integral. Não, já tem isso, né? Já passou essa reforma desde 2013. Quem entra depois de 2013 no serviço público tradicional não aposenta mais integral, aposenta no teto do INSS. São essas mudanças. Eu, por exemplo, entrei antes, né? Entrei em 2009. Então, assim, eu já entro na regra anterior. Mas até a regra anterior está sendo discutida, entendeu? Enfim, o cobertor, quando está curto, não dá para cobrir sua cabeça, entendeu? Então, assim, a própria política de judiciário nacional é uma ação de bilhões, digo bilhões mesmo, assim, contra a Caixa Econômica. Chega lá no juiz, ele fala, cara, se eu der isso aqui provimento, mesmo que o cara tenha direito, porque foi um erro da Caixa lá no início, no financiamento, começou por 100 mil e hoje virou 50 milhões, se eu der provimento para 50 milhões, isso é um rombo em alguma área pública que pode ser, que ficar, digamos assim, desatenta, né? Desatenta não, desassistida, né? Sem recurso. Isso, desassistida. E aí o próprio magistrado tem essa consciência de falar, não, peraí, tá, 50 milhões é muito, mas o que seria ideal aqui? O que seria justo? 10 milhões? Aí você fala, pô, mas o judiciário comeu 40 milhões do cara, mas, 10 milhões dá para o cara, dá para aquela parte se sentir assistida do que aconteceu. Não é porque teve um juros absurdo de anos, ou porque a Caixa errou, enfim, é um direito mais protecionista, entendeu? Tem esse cuidado também, já acontecendo hoje, nessa parte financeira e tributária, né? Então, essa realocação, na verdade, vai ser o seguinte, vão acontecer planos de demissão voluntária. Inclusive, existe o quê? Na Constituição, o servidor entrou, nunca mais sai? Não. Se houver o desequilíbrio fiscal, né, e etc e tal, chega no servidor estável, que é o meu caso, por exemplo, a possibilidade de ser mandado embora, entendeu? É o último caso, mas chega, entendeu? Primeiro tem que mandar os comissionados, tem que mandar não sei o quê. Mas eu estou contando isso tudo porque você entender essa parte do direito, né, dos amigos que estão aqui assistindo também, essa questão toda que existe um controle, não está descontrolado completamente, né? O próprio Lula agora, ele se ajustou a algumas questões da questão dos juros, né, do capital aberto aí, da Bolsa, justamente para quê? Ele tem um ano e meio para garantir, digamos, se tudo der certo agora, se o Brasil começar a se ajustar, mais 8 anos. Se ele fizer alguma coisa agora que não seja adequada o suficiente e notoriamente ruim, ele vai correr em risco os 8 anos seguintes que ele poderia pegar, entendeu? 8 ou 4? 4, mas eu digo 8, que seria a reeleição de outro candidato da esquerda. Entendi. O custo-benefício que ele tem é muito...
é muito rápido, 1 ano e meio, para muito prejuízo, entendeu? Quer dizer? Então, ele se ajustou um pouco agora às normas mais de centro-direita, fala, opa, vamos segurar um pouco aqui, corta alguns gastos aqui, porque senão a gente não continua, entendeu? E aí que está o ponto. Se o próprio presidente está tendo essa sensação, você tem uma esperança que não é um controle igual a Venezuela, que o cara lá vai controlar a eleição. Meu, é algo aqui no Brasil, se uma eleição nitidamente for controlada nitidamente, né? A gente, mas você fala, João, mas teve já nitidamente. Não foi tão nitidamente assim, entendeu? Se fosse do jeito que... ou então, com sabedoria, né? Digamos, um dirigente político que tivesse sabedoria que conseguisse unir um todo, é uma revolução de armas mesmo, entendeu? Uma revolução de guerra. E isso não é benéfico para ninguém, né? Então, a gente está ainda longe desse caminhar de esquerda ou então de autoritarismo extremo, entendeu? Tanto de um lado, quanto da direita, quanto da esquerda, né? Mas em relação às pessoas, o que tu percebe assim? Existe uma discussão sobre renda básica universal, o que tu acredita que vai acontecer com todos esses servidores? Tu já falou, né? Muitos deles, possivelmente, o governo vai ter que abrir a possibilidade deles terem uma indenização para poder sair, e muitos deles vão querer. Mas como é que fica a assistência das pessoas que não estão no governo? É discutido hoje renda básica universal, Bolsa Família? No governo não está sendo discutido renda básica universal, mas está sendo discutida, foi levantada a comissão, né, no Ministério do Trabalho, para como será a capacitação, digamos, de uma massa de empregados aí demitidos, né, realocar isso no trabalho, no meio de trabalho de novas profissões que vão ser surgidas, que estão acontecendo agora. Então, assim, por exemplo, a profissão de enfermeiro, que vai crescer muito, devido às enfermidades naturais de todo mundo, enfim, aquela coisa que vai valer ouro isso, entendeu? Você fala, como assim o enfermeiro vai ganhar mais que o advogado? Vai, porque ele tem mais valor agregado na entrega, né? Então, existe essa discussão inicial, né? Mas nada muito ainda avançado. Eu falo que no início do ano eu falava de IA, alguns colegas falavam para mim assim, você veio do futuro, entendeu? E aí você mesmo fala isso também, já aconteceu, né? O próprio o Thales Laray, veio do futuro, nós somos dinossauros aqui nessa terra de lá da frente, e agora não, o nível de consciência está aumentando, entendeu? E eu creio que no final do ano ainda vai estar maior ainda. Essa é uma discussão que eu acredito que o governo precisa abordar. Exatamente. E não está abordada ainda de uma forma clara, entendeu? Com toda certeza eu falo isso. Até foi um e-mail que eu mandei na minha newsletter, foi um vídeo que eu gravei também já para o YouTube, para o meu canal principal, para quem, inclusive, quem não segue aí, é a Alan Nicolas lá no YouTube. E deixa tuas redes também aqui, João Ataíde, tipo assim, pra galera que te acompanhar também. Tu tem sido um cara que tá começando a falar mais sobre isso nas redes sociais também. E a gente precisa de pessoas que estão com você aí dentro, que entendem de IA, que estão estudando IA, e estão dentro do governo, fazendo diferença, provocando as pessoas a pensarem, implementarem. Como é que a galera pode se conectar contigo aí? Obrigado. Eu sou o João Ataíde, né? Meu Instagram é João Ataíde, sem H, .ai, que é AI, né? E nisso ali a gente tem o primeiro contato ali, enfim, acho que é o principal. Estou agora criando o LinkedIn, porque é necessário nesse mundo corporativo, né? Palestras, enfim, mas o meu foco é o direito e a inteligência artificial juntos, unindo ali de uma forma a produtividade máxima, né? Na linha de, tanto não só de advogados, né? Mas na linha do servidor do judiciário, dos magistrados, dos serventuários da justiça, e de pessoas como mesmo que queiram ali um contrato de uma forma mais... que queiram gerar algo para si, porque o direito está em tudo hoje, né, Alan? A gente vai você faz uma obra na sua casa aí, você mesmo ali, não sendo advogado, você consegue redigir um contratozinho de prestação de serviços, né? E aquilo ali valer, né, como acordo, né? Então, a gente precisa se capacitar nisso. É isso. Eu agradeço demais aqui a oportunidade, né, de poder discutir, explanar um pouco sobre isso. E detalhe, nós estamos apenas numa fotografia de agosto de 2024. Isso muda, pode acontecer a mudança em 2 meses, 1 mês, ser outra coisa, enfim, conforme as IAs evoluem, né? E vamos acompanhando isso aí. Para quem quiser acompanhar mais aí, o João segue. Vou deixar o link também aqui no vídeo para você poder acompanhar ele lá no Instagram. E é isso aí, deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam desse conteúdo, o que vai impactar, né, e como vocês acreditam que isso vai mudar, para talvez a gente ter um debate novo aí quando as coisas mudarem, mais para frente a gente voltar a conversar sobre isso e analisar o que mudou de lá para cá. Obrigadão aí, João, até mais. Eu agradeço, um abraço, querido, tchau. Abraço, tchau.